E daqui a pouquinho aqui no Jornal da Rede Alesp a gente tem uma entrevista muito importante, tá? Só terminando de se ajeitar aqui com a gente. Então eu recebo nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp a deputada estadual Janaína Pascoal do PSL. Deputada, bem-vinda então novamente aqui ao Jornal da Rede Alesp. Honra minha, agradeço demais a oportunidade, cumprimento a todos, né? Desejo saúde a todos. E amanhã nós temos, então, um evento muito importante no ambiente virtual, às 11 da manhã, né? Então, um ato solene em homenagem aos profissionais da saúde. A senhora que vem falando muito sobre esses profissionais. Sim, porque eu considero que são pessoas que estão se colocando em risco todos os dias em prol da população. São pessoas nem sempre reconhecidas, né? Seja sob o ponto de vista da remuneração, da carreira propriamente e até do trato, né? Infelizmente, alguns foram até alvo de agressividade, né? De manifestações inadequadas. Então, eu penso que é uma oportunidade importante. Nós oficiamos todos os conselhos representativos das carreiras da saúde. Os conselhos indicaram representantes. Oficiamos também Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Municipal, que alguns indicaram seus representantes. Acho que vai ser uma oportunidade para essas pessoas se manifestarem livremente, né, sobre os pleitos que tem também para esse período difícil que todos nós atravessamos. Eu tenho, assim, um sonho, né, que eu acho que talvez seja quase impossível de realizar, que seria criar uma carreira de Estado, né, na saúde, parecido com o que tem a magistratura, o Ministério Público, sabe? Eu sei que tem muita dificuldade em termos da lei de responsabilidade fiscal, mas eu tenho, assim, essa ideia. Então, eu gosto de ouvir esses profissionais, saber das dificuldades que eles enfrentam. O ato, a princípio, tem a ver com Covid, mas nada impede que eles falem, né, de outros assuntos importantes para suas respectivas carreiras. Então, lembrando, a Rede Alesp transmite amanhã, sexta-feira, 26 de junho, a partir das 11 da manhã, o ato solene, então, em homenagem aos profissionais da saúde. Quando a senhora fala em reconhecimento, não só o reconhecimento pelo trabalho que eles fazem neste momento da Covid, né, que ficou muito mais latente, mas também o que eles fazem durante todo o ano, não só no estado de São Paulo, mas também um reconhecimento, talvez, de carreira mesmo, né? De entender o quanto eles são essenciais no processo. E eu tenho, assim, lógico, né, um apreço muito grande pelos médicos em geral, por todas as carreiras de saúde, mas eu tenho, assim, um carinho muito especial com a enfermagem. Porque são aqueles profissionais que ficam ali mais próximos, entendeu? Cuidando mesmo, né, do paciente. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas internadas e o cuidado dos enfermeiros, né? Então, é algo dos assistentes, dos técnicos também. Na condição de doente de Covid, também pude perceber a importância dos fisioterapeutas nas UTIs. Tem até um projeto em trâmite aqui na casa, tratando, né, dos fisioterapeutas nas UTIs. Então, eu acho que é uma demonstração, não pessoal só minha. Eu acredito que com esse ato, muito embora seja uma iniciativa minha, eu esteja representando a casa, né? Eu sinto que todos os deputados têm esse carinho e esse agradecimento. E a gente entende, a senhora falou, né, desse projeto com relação aos fisioterapeutas nas UTIs, né? A gente sabe que também o dia a dia da UTI já é pesado por si só, com os cuidados com o paciente ali, mas também quem está ali na linha de frente em todos os momentos na área da saúde, precisa também ter uma questão. A gente fala muito de saúde mental, nós falamos hoje aqui no Jornal da Rede Alesp sobre a saúde mental e o que eles devem estar acumulando nesse sentido também, né? Então, mostrar para eles nesse ato solene o quanto eles são importantes, nesse reconhecimento talvez que não dizer, olha, parabéns, obrigado, mas evidenciar essa classe, né? Eu acho importante, é simbólico, né? É simples, acho que não pode ter nada mais simples, mas fica uma demonstração de carinho, de gratidão, né? E amanhã, o dia 26 de junho, é o Dia Nacional
de enfrentamento à dependência de álcool e drogas, né? Então, é um dia também que tem a ver com a pauta da saúde, né? Então, não deixa de ser simbólico. Então, a gente convida você que está em casa novamente, a partir das 11 horas da manhã, o ato solene aos profissionais, em homenagem, né, aos profissionais da saúde. E a senhora tem falado muito em toda a programação da Rede Alesp sobre essas questões de saúde. Ontem, no Tribuna Virtual, que é um espaço para os deputados, as deputadas falarem com a população, a senhora falou sobre essa questão de retomada das aulas, a senhora falou sobre a questão também da rede pública. Então, quem não conseguiu ouvir a senhora naquele momento, está ouvindo agora a senhora? Sim, eu disse que eu iria verificar mais que regras, né, que a secretaria estaria trilhando, estabelecendo, e eu vi que o secretário instituiu setembro como mês para começar a retomada das aulas, ainda de maneira, vamos dizer assim, parcial. Veja, né, nada impede, se Deus me livre a situação piorar, que o secretário, o governador, voltem atrás nessa data. Mas eu imagino que eles estejam traçando esse plano porque também as crianças estão sofrendo com esse afastamento, né? Setembro me parece uma data responsável. Obviamente, quando chegar mais perto, nós vamos ter que analisar os números, né, analisar os leitos, todos esses dados que temos que olhar com cautela todos os dias. Mas eu acho que o secretário foi cuidadoso ao trabalhar com setembro, né? Algumas professoras entraram em contato comigo antes desse anúncio, estavam agoniadas, achando que as aulas voltariam em julho. Falei, olha, eu não tenho nenhuma informação, né, privilegiada, mas pelo que eu estou acompanhando, as aulas não voltam em julho, porque os números ainda estão altos, né? E eu acho que o anúncio de setembro como um plano é algo, eu vejo assim, é algo razoável. E a senhora falou sobre essa questão do crescimento dos casos que precisa ser analisados agora, né? Acabamos de sair da coletiva lá no Palácio do Governo e se falou novamente da preocupação no interior do estado, sim, né? Que se num primeiro momento na Grande São Paulo está nesse momento estabilizado, no interior é que se tenha uma preocupação. Então é preciso analisar dia. É preciso, a doença é grave, a doença evolui rápido. Aproveito esse espaço para dizer que eu recebi com muita preocupação a notícia de que talvez já seria desmobilizado, né, um dos hospitais de campanha. Todos sabem que eu fui muito crítica da construção desses hospitais de campanha, entendia e entendo que esse dinheiro teria sido melhor aplicado nos hospitais já existentes, mas na medida em que a decisão foi levantar esses hospitais, não me parece lógico que, diante dos números no estado, nós abramos mão de uma estrutura milionária dessa. Então, me parece mais inteligente, mais coerente manter os hospitais e avaliar, trazer esses pacientes do interior para cá, entendeu? Porque é um estado só, né? Eu até tenho uma visão diferente, eu vejo assim, é um país só, né? Quando eu vi aquela agonia no Amazonas, eu cheguei a pensar, vamos trazer esse pessoal para cá, vamos cuidar. Então, eu sei que é mais difícil, mas é um estado só. Nós temos uma estrutura significativa aqui, não tem cabimento querer desmontar, sendo que os números estão aumentando. Então, nós temos que pensar em trazer esses pacientes. A regulação é uma só para o estado inteiro, né? Tem espaço ocioso, porque os deputados aqui da casa foram lá fiscalizar, né? E eu não gosto quando falam que os meus colegas invadiram. Eles não invadiram nada, eles foram fiscalizar. Então, acho que tem que manter essas estruturas e nós temos que trazer esses pacientes. E a minha abordagem, lastreada em experiências de médicos no Brasil inteiro, é de que os tratamentos têm que começar quando do aparecimento dos sintomas. Ontem, até às 11 horas da noite, eu tive a honra de participar de um debate que foi feito, né, foi organizado pelo Médicos pela Vida, e eu era a única profissional que não era da área da saúde, os demais eram todos da área da saúde, médicos do Amazonas, do Amapá, Pernambuco, Rio, vários estados da federação, e eles trouxeram suas experiências evidenciando
que o divisor de águas nesses estados que têm menos estrutura do que São Paulo foi iniciar o tratamento com medicamento quando do aparecimento dos sintomas. O secretário de Saúde esteve aqui na segunda-feira, eu questionei nesse sentido. Ele tem adotado uma postura, vamos dizer assim, mais tradicionalista, mais conservadora, não sei que adjetivo utilizar, de só dar medicamento para a pessoa internada, né? Estou falando das pessoas que dependem da rede pública, porque na rede privada os médicos estão prescrevendo, né? Então, me parece que com os números que estão acontecendo em São Paulo, já passou da hora da Secretaria Estadual fazer um protocolo, não digo obrigando, tá? Porque a gente tem que respeitar a autonomia do médico que está na ponta, mas pelo menos autorizando esses médicos a prescreverem, né? Porque os números estão aumentando, as mortes estão aumentando e a resistência, né, à medicação, a medicar em São Paulo ainda é muito grande. E, diante das evidências, né, me parece uma resistência inadequada, uma resistência que se apresenta como científica, mas, na verdade, é uma resistência acientífica, porque o bom cientista, ele reconhece os fatos. E nessa questão, né, o quanto antes se identificar e o quanto antes se tratar, você pode evitar, então, um maior número de vítimas fatais em todo o estado. Sim, porque o que acontece? Isso aí, se você olhar as entrevistas dos médicos que estão na ponta, você vai perceber o seguinte: os sintomas, eles aceleram muito rápido. Você está bem, daqui a pouco começa a te dar uma falta de ar insuportável, entendeu? É muito rápido. Então, a gente tem que tratar antes, para essas pessoas não evoluírem para esse quadro mais grave, para não formar os tais dos vidros foscos no pulmão, entendeu? De todos os casos que eu analisei, os textos que eu li, as entrevistas, porque eu tenho ouvido todas as entrevistas de médicos, não importa qual é a linha ideológica, né, a linha, vamos dizer assim, filosófica na medicina, eu acho que o sintoma mais característico da Covid é a perda do paladar e do olfato. Porque febre, muita doença dá, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, né? Muita doença dá, tosse, mas a perda do olfato e do paladar, com a característica do Covid, que é uma perda total, eu acho que ela é muito particular dessa doença. Então, eu penso o seguinte: o cidadão chegou lá na UPA, no posto de saúde, no hospital, ou seja, no equipamento público de saúde, perdeu o paladar, perdeu o olfato, já dá medicamento, entendeu? Para esse cidadão não evoluir para um quadro pior. E aqui em São Paulo, eles continuam dizendo: volta para casa e fica esperando. Eu fiquei esperando, daí tive que ser internada, entendeu? Então, assim, eu sei que as pessoas falam assim: essa mulher é um ignorante porque ela adoeceu e ela acha que o caso dela reflete o caso de todo mundo. Mas, na verdade, eu agradeço a Deus ter adoecido no começo, porque isso fez com que eu passasse por todas as etapas e eu aprofundasse ainda mais os estudos que eu já vinha fazendo e identificasse esses médicos, né, que estão tendo coragem de falar que o procedimento mais adequado seria esse. Você entende? Sim. Né? E assim, gente, nós não podemos permitir que a rede pública faça tanta diferença com relação à rede privada. Porque o paciente que tem um convênio, que tem dinheiro para pagar uma particular, uma consulta, ele tem a receita para comprar os antibióticos ou os remédios que o médico entender que são adequados. O que depende do SUS é mandado para casa e fica esperando piorar. Entendeu? Nada justifica isso. Nada justifica. Né? Porque depois a pessoa evolui, entra numa pneumonia viral, que foi o que aconteceu comigo, e a gente não sabe qual vai ser o fim da história. E o quadro se agrava, né? Nesse momento, nós ouvíamos antes da coletiva até um pneumologista falando justamente dessa questão da pneumonia viral, né? É muito rápida, entendeu? Aquelas manchas, elas crescem muito rápido no pulmão da pessoa. Então, para que correr o risco de chegar nesse ponto?
Agora, além de toda a movimentação que se tem de discussão com relação à Covid-19, claro que as atenções nessas últimas semanas e nos últimos meses é com relação a isso, mas agora no começo de junho voltaram as comissões aqui na casa de modo virtual, lembrando vocês, todas as comissões acontecem de modo remoto. Na segunda-feira, como a senhora bem falou, os deputados ouviram o secretário de Estado José Henrique Germann, outros secretários também falando sobre as suas pastas, mas é um momento importante para a casa. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão, que também vai pensando nas outras questões que vão envolvendo não só a saúde, mas a saúde ela vai perpetuando outros problemas também para a sociedade, principalmente nesse momento de crise. Sim, porque nós temos que conciliar, né, a preservação da vida e da saúde com a retomada das atividades econômicas, né, com a estabilidade emocional das pessoas, que está diretamente, né, ligada à saúde e às questões econômico-financeiras também. Eu acabei de sair do gabinete e tinha recebido um e-mail de uma professora de crianças com deficiência auditiva, e as crianças estão muito sofridas porque elas não estão conseguindo acompanhar as aulas pela internet. Algumas porque não tem equipamento, outras porque mesmo com equipamento tem as limitações da deficiência, né, dessa situação de crianças com essa situação especial. Então, assim, se nós conseguirmos conciliar para voltar à normalidade, ou pelo menos retomar em parte essa normalidade, essa pressão que está estabelecida na sociedade também vai abrandar, né? Daí a necessidade de vários profissionais trocando experiências, despidos de partidarismo, de ideologia, né? Assim, olhando para o que é importante para a sociedade mesmo. Eu acho que a retomada das comissões ela é fundamental. Agora vão ser instaladas as CPIs. Sim, também. A partir da próxima semana. Então, eu acho que a casa ela tem um papel significativo. Nós trabalhamos muito durante essa pandemia, as pessoas acham que não, mas mesmo com a casa fechada, nós trabalhamos muito. Eu ouso dizer que esse trabalho pela internet, ele até favoreceu o funcionamento da casa, porque aqueles colegas que ficam distantes, eles puderam participar das sessões às segundas-feiras, às sextas-feiras. Teve uma madrugada que a gente virou, né? Situações que o trabalho aqui presencial não permitiria. Eu sou uma entusiasta da gente adotar esses instrumentos perenemente. Justamente, eu ia perguntar isso para a senhora. No pós-pandemia, que a gente fala tanto de pós-pandemia, se é uma ajuda também para os trâmites da casa se unir, né? Alguns que estarão aqui na casa presencial, juntar com o modo remoto, fazer uma videoconferência. Eu sou entusiasta, tá? Eu entendo que nós poderíamos adotar essa metodologia, fazer sessões às segundas com votação, às sextas, entendeu? Favorecer a agilidade, né? Acredito que, com o passar do tempo, o aprimoramento dessas ferramentas, nós possamos economizar muito dinheiro público, né? Pensemos em Brasília. Olha o que se gasta com passagem para parlamentar e vai e volta, e estada, e apartamentos funcionais, e água e luz. Se nós estabelecêssemos, né, o normal, como sendo as votações, os debates, por meio dessas ferramentas todas, a economia seria, acho que, sem precedentes, né? Basta ver que os gastos caíram muito nesse período. Então, acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça, sabe? Tem que abrir a cabeça para essa novidade, né? Eu fico pensando até que ponto não foi para a gente se despir um pouco de preconceitos, né? Tudo isso que aconteceu. Entender que o caminho pode ser também nesse sentido, né? Do trabalho, não só o presencial, mas unir forças também, claro, né? Para que um deputado federal precisa ir para Brasília? Para que um senador precisa ir para Brasília? A base dele está no seu estado. Esses encontros podem ser feitos dessa modalidade virtual. Dá para trabalhar na madrugada, de segunda a segunda, entendeu? Eu achei excelente. Agora, além disso, né, das voltas das comissões, os trabalhos remotos que são feitos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, também temos o Tribuna Virtual, que nós falamos, daqui a pouco acontece o Tribuna Virtual, 14h30, quando não há comissões e não há também plenário, e é um espaço que a senhora tem usado bastante.
para falar com as pessoas, né? De comunicar com as pessoas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a tribuna virtual. Eu não perco, eu só não participo quando, por exemplo, hoje eu consegui agendar uma videoconferência com o Dr. Dimas Covas, do Butantan, para conversar sobre a vacina, né? Eu tenho muitas dúvidas. A parceria com a empresa chinesa. Isso, eu tenho muitas dúvidas. Então, ele foi muito gentil, né? Agendou, só que ele agendou o horário exato da tribuna. Então, hoje eu não participo. Essa semana houve colégio de líderes, houve comissões. Então, assim, quando tem qualquer coisa no mesmo horário, eu não participo, mesmo tendo a tribuna. Mas eu acho que é importante, né? Claro que eu respeito os colegas que decidem não participar. Cada um trabalha o seu mandato como entende que deve. Então, não é crítica, não. Mas eu fico pensando, meu Deus, né? É um instrumento de aproximação com a população, é um instrumento de prestação de contas, né? De você expor o que você pensa, as suas propostas. Então, eu acho engraçado o fato de tão poucos colegas fazerem parte da tribuna. Eu acho estranho pelo meu pensamento, pelo que eu acho que é o ideal, né? Eu, na verdade, decidi me candidatar para ter esse espaço de fala, entendeu? Então, talvez outros colegas tenham se candidatado com outra mentalidade, aí tem a lógica. Mas o fato de eu ter a tribuna, antes tribuna real, agora tribuna virtual, eu acho precioso, entendeu? Quando eu estava sem voz e com muita tosse por causa do Covid, que eu não podia participar, eu sofria. Eu sofria, porque eu queria falar e não conseguia, né? Então, eu bato cartão. E por isso que é importante ter a senhora aqui conversando com a gente, contando, então, que amanhã temos um ato solene em homenagem aos profissionais da saúde, a partir das 11 da manhã, em ambiente virtual. A Rede Alesp transmite para você que está em casa. Porque é o que a senhora falou agora, né? É uma prestação de contas também para a população. Não, e é legal, porque às vezes a gente fala, conforme o que a gente pensa. No dia seguinte, chega um monte de e-mail, discordando, trazendo uma informação, né, que eventualmente a gente não tem. Então, as pessoas desmerecem, né? Às vezes falam, não, ninguém vê. Eu falo, gente, não é assim. As pessoas veem, as pessoas se manifestam, entendeu? Então, eu acho que é um instrumento importante de aproximação com a população, né? E, às vezes, o deputado faz uma visita. Não é que não seja válida, mas aquela visita ela tem um impacto ali em algumas pessoas. A tribuna, ela fica para a posteridade, né? Então, é uma forma de exposição também, né? Tudo que você fala fica ali registrado. Mas eu acho que é fundamental o papel de um parlamentar. Deputada Janaína Pascoal, quero agradecer a senhora, então, por ter vindo aqui à nossa redação para conversar, falar com o pessoal que está lá em casa. Eu que agradeço. Obrigada novamente. Fiquem com Deus. Saúde para todos aqui e quem está acompanhando também. Obrigada. Obrigada, deputada. Então, só relembrando, amanhã, a partir das 11 da manhã, na Rede Alesp, você assiste o ato solene em homenagem aos profissionais da saúde, aqui com a deputada Janaína Pascoal. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp